gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje é dia da gente falar da parte que eu mais gosto dentro da fantasia paranormal, que é os vampiros. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Eu não sei se vocês viram, mas eu tenho meu mais novo integrante aqui da minha estante. E junto com ele eu também tenho esse que eu achei muito bonitinho. Ele cria um negocinho assim, olha. E o meu arquinho que está aqui, que depois eu vou usá-lo, obviamente. Mais um vídeo dentro dessa temática que é do Spook Season. E vamos falar de vampiro, vamos falar desse ser mitológico aí, que é um dos mais antigos que a gente tem em todas as histórias. É inclusive muito interessante a gente falar de vampiro, porque ele é uma informação disseminada, gente, no mundo inteiro. E quando você pega pra entrar dentro da história do que é realmente o vampiro, de como surgiu, você começa a descobrir que, na realidade, isso surgiu muito antes de Drácula, muito antes de Carmila. Ele começou muito antes disso e tem muitos boatos em muitos locais que nem se conversavam na época, que nem se conheciam na época. Bom, enfim, eu acho a história do surgimento do vampiro uma coisa muito interessante, mas eu não trouxe isso aqui hoje, eu trouxe na realidade 10 livros pra gente conversar sobre. Mas se vocês gostarem, se vocês acharem que é um tema legal a gente falar um pouquinho da origem, de onde surgiram esses seres mitológicos, deixa eu saber aqui nos comentários que eu trago um vídeo pra vocês abordando toda essa origem aí, da onde surgiram os vampiros, as bruxas, as sereias e enfim, tudo mais, tá bom? Sem mais enrolação, bora pros livros. Bom, e aí quando a gente fala de vampiro é um pouco complicado, porque ou só tem histórias de horror ou só tem histórias de romantasia. É muito difícil achar uma coisa que transita entre esses dois gêneros aí. Mas enfim, aí eu decidi dividir essa lista em livros de horror ou que tá ali mais pro lado do horror e livros de romantasia, que são só alguns ali. E aí, gente, vamos começar já eliminando da nossa lista o que revolucionou a figura que é o vampiro? Vamos falar de Drácula, do Bram Stoker. Ele foi lançado em 1987, simplesmente revolucionou tudo que a gente conhece de vampiro. Ele foi a base de muitas outras histórias, muitas outras obras, tanto no cinema quanto no mundo literário, enfim, tudo que a gente conhece de vampiro, muito se partiu por conta de Bram Stoker, certo? Bom, e aí, sendo uma obra temporal, a gente tem publicações por inúmeras editoras, mas é que eu indico pra vocês porque é a edição que eu mais gosto, inclusive é a edição que eu tenho, eu acho ela belíssima. Infelizmente não tá comigo, ficou no Brasil, espero um dia trazer aqui. Mas é a da Dark Side, da capa preta. Gente, essa edição, ela é linda do começo ao fim, juro pra vocês. Cada detalhe da edição é surreal. Isso daqui não é uma propaganda paga, tá? Gostaria, inclusive, alô Dark Side, mas não é. É só porque realmente é muito lindo mesmo. Eita, o controle caiu. Peraí. E aí aqui basicamente a gente tem uma história que vai ser contada por meio de cartas, ela vai ser narrada ali por meio de cartas, de recortes de jornais, de notícias que saem das pessoas tentando sobreviver às investidas do Drácula. Bom, e aí a história acompanha o advogado Jonathan Harker e ele acaba tendo a sua estadia no castelo do Drácula, até então não se sabia quem de fato ele era e enfim, nem nada do tipo. E aí ele começa a retratar a história e tudo que tá acontecendo no diário dele e cada vez mais ele começa a perceber que várias coisas estranhas estão se decorrendo ali. Com isso, várias outras figuras ganham um palco aí que também ficaram extremamente conhecidas, como é o Van Helsing, e isso tudo acontece na Londres vitoriana do século XIX. Então a gente vai ter essa história sendo crescida, amadurecida, e a gente vai entender de fato quem o Drácula é e como ele causa esse terror aí em cima das pessoas, porque de fato ele é narrado ali como um monstro, mas o mais interessante é que a gente vê isso pela perspectiva do Jonathan e também das cartas que ele troca ali, do diário dele. E bom, como eu falei pra vocês, essa é uma obra que ela ganhou um renome mundial aí, ela foi considerada e ainda é considerada a obra de mais sucesso quando a gente fala em vampiro. Mas o que talvez algumas pessoas não saibam, apesar que eu sei que também é famoso, mas eu tenho certeza que algumas pessoas não saibam, é que o Drácula de Bram Stoker, ele não veio primeiro. Antes dele, teve um outro, e foi esse que o Bram Stoker se inspirou pra escrever Drácula. Eu tô falando
Crônicas de Carmila, da Sher Dula-Fennell. Esse daqui também é um clássico, publicado por várias editoras, Novo Século, Editora Wish, enfim, gente, várias editoras aí que lançaram ela. Bom, e como eu falei, ela é considerada até hoje um dos pontos altos dentro da narrativa vampiresca mundial. E ela foi aí o pontapé, a base para muitas outras histórias, assim como Drácula e todas as outras que a gente tem de vampiro também. E não só isso, ela também teve várias adaptações cinematográficas, além de ter adaptações também em quadrinhos. Bom, a obra aqui é narrada pela Laura. Ela é uma menina ingênua, inocente ali, que mora com os pais e duas governantas em um castelo na Estíria, que fica na Áustria. A Laura, ela é muito solitária, ela é muito carente, e um dos maiores desejos aí da vida dela é ter uma amiga, é ter uma pessoa com quem ela possa conversar, que seja da idade dela, que esteja próxima ali dela. E esse desejo se realiza, se concretiza, quando por motivos desconhecidos a Carmila acaba chegando ali no castelo dela e elas precisam abrigar a Carmila. Uma amizade muito grande cresce entre as duas, só que, como é uma história de vampiros, nós temos acontecimentos estranhos se decorrendo ali, e isso cria toda uma tensão dentro desse castelo e também faz as pessoas começarem a suspeitar dessa hóspede tão misteriosa e que trouxe com ela algumas mudanças não tão boas. Bom, antes que vocês me critiquem falando, mas nossa, quem não conhece Carmila? Nossa, mas você tá falando como se ninguém nunca tivesse ouvido. Gente, eu sei que tem muita gente que não escutou, porque o filho superou a mãe. Todo mundo só fala de Drácula. Todo mundo só olha pra Drácula. Drácula foi quem inventou. E poucas pessoas de fato falam sobre Carmila. Muitos conhecem, mas muitas pessoas, por exemplo, nem sabiam que Drácula foi inspirado em Carmila. Então por isso que eu estou trazendo essa informação aí pra vocês, que eu sei que tem pessoas que sabem, mas eu sei que tem pessoas que também não sabem, tá? Tô deixando isso claro para que depois não venha gente no comentário falando, nossa, como você não sabe que existe um clássico? Por conta disso, tá bom? Próximo também vem aí relacionado com Drácula. Eu tô falando do Pacto de Sangue, da S.T. Gibson, publicado pela Dark Side no selo Dark Lovers. Uma mistura de horror gótico com romance sombrio. Tem uma proposta muito interessante, porque nós vamos acompanhar a história da primeira esposa do Drácula, por meio de cartas escritas pro Drácula depois da morte dele. Nós vamos acompanhar a história da Constanta, narrando aí a transformação dela, os séculos de convivência com o Drácula, não só com ele, mas também com as outras esposas, as violências emocionais e físicas, e também o processo ali para conseguir se libertar dele de todas as formas possíveis. Esse livro falaram muito bem, ele tem notas altíssimas, as pessoas gostam muito, eu nunca vi ninguém falando mal desse livro. Eu achei a proposta muito interessante, porque a gente sempre olha pro Drácula como, ele tem as esposas e elas são apaixonadas, estão sempre em cima e tudo mais, mas aqui a gente tem um recorte diferente, a gente olha para a primeira esposa e olha para como ela se sentiu ali, como ela vive esse relacionamento com ele, quanto tempo ela amou, quanto tempo ela deixou de amar, o que ela suportava, o que ela não suportava, enfim. Eu acho que é um dos livros com uma das propostas mais interessantes quando a gente fala de Drácula. Outro que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, porque é um clássico, eu sei, todo mundo sabe, mas a gente não pode, porque quando a gente fala de vampiro, é esse nome que vem na nossa cabeça depois de Drácula, é As Crônicas Vampirescas, da Anne Rice. Ele é publicado pela editora Rocco e é uma saga com 13 livros, mais 2 contos, sendo que um já possui tradução. E essa é uma série de fantasia sombria e gótica que vai se iniciar ali com o primeiro livro, que é a Entrevista com um Vampiro, mas todos os livros eles vão abordar personagens diferentes, às vezes voltam para o mesmo personagem. Muitos dos livros estão focados no personagem Lestat. Basicamente nós vamos acompanhar a história, as crônicas voltadas pro mundo dos vampiros, pro mundo imortal, e como é essa vida vampiresca dentro de uma sociedade que não tem conhecimento sobre os vampiros. Como é de praxe de todo clássico, essa também é uma série que inspirou muitas outras obras, inclusive peças de teatro, cinema, filme, série, enfim, tudo que vocês quiserem também tem aqui. Bom, gente, se eu estou falando de Halloween, se eu estou falando de spooky, se eu estou falando aí dessa parte mais macabra, um horror,
eu não posso deixar de citar Stephen King. E aqui eu vou falar de um que também é um clássico dele, que é Salem, publicado pela editora Suma. Tem mais 2 contos relacionados, sendo um prequel e um sequel, que é um horror puro, e ele volta ali os olhos para uma cidadezinha pequena, uma mansão assombrada, vampiros antigos e um mistério ali. Aqui nós somos ambientados em uma cidadezinha pequena chamada Jerusalém Slot, na Nova Inglaterra, e conta a história de 3 forasteiros. O primeiro é o Ben Mears. Ele é um escritor que já viveu nessa cidadezinha, e aí ele retorna disposto a acertar as contas com o passado dele, principalmente com alguns eventos que ele testemunhou na casa Marsden. Além dele, nós acompanhamos a história do Mark Petrie. Ele é um menino extremamente obcecado por monstros e filmes de terror, e o Sr. Barlow, que é um senhor misterioso ali que decide abrir uma loja na cidade. E aí o que acontece é que depois da chegada deles, algumas situações estranhas começam a acontecer nessa cidade, como uma criança encontrada morta, habitantes desaparecendo sem nenhum vestígio, ou que ainda são assolados aí por uma doença misteriosa. Conforme a narrativa vai avançando, a morte meio que parece pairar em cima dessa cidade, e as únicas alternativas para esses forasteiros para não sucumbir a tudo que tá acontecendo ali é fugir. Só que isso talvez não seja tão fácil, principalmente porque o destino dos 3 tá interligado de alguma forma. Esse livro tá pra chegar aqui em casa, eu tô muito ansiosa, inclusive, eu não gosto muito de horror, tá? Não é a minha praia, horror puro, assim, eu gosto mais quando tem elementos de horror, porque eu tenho um pouquinho de medo de ler, vou admitir. Mas esse é um que chamou muito a minha atenção, inclusive eu assisti um filme de terror, pode se chamar de terror, mas é que ele não me deu tanto medo, que é inspirado nessa história. Eu vou deixar aqui a capa pra vocês, porque agora eu não lembro o nome, mas eu achei interessante, assim, não é, que coisa mais maravilhosa do mundo, mas eu achei interessante e me despertou um pouquinho mais de interesse de ler essa história. Então aí, vamos ver, é Stephen King, as pessoas falam super bem, é um clássico, então vamos ver, gente. Acabou. Pausinha rápida pra gente falar daquilo que vocês já sabem. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho pra vocês não perderem nada. Compartilhe com seus amigos que adoram vampiro. Eu particularmente amo, é o ser mitológico que eu mais gosto de todos. A minha adolescência basicamente foi constituída por livros de vampiros. Então, se você conhece alguém que é tão fã assim de vampiros quanto eu, compartilhe esse vídeo com eles, que eu tenho certeza que eles vão gostar das indicações que tem aqui, tá bom? Além disso, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô tentando ser um pouco mais ativa. Tá difícil? Tá, mas eu tô tentando ser um pouco mais ativa, porque é uma fase nova pra mim, gente. É um pouco difícil. Eu nunca fui uma pessoa muito ativa nas redes, nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum. Então tá sendo um desafio aí, mas é um desafio que eu estou querendo encarar, principalmente porque eu sei que vocês gostam, principalmente porque eu estou recebendo esse feedback positivo pra vocês, e isso acaba fazendo com que eu tenha muito mais vontade de fazer as coisas. Então, de verdade, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam fazendo tudo isso que vocês fazem, compartilhando, comentando, mesmo que às vezes eu demore pra responder. Só queria deixar isso claro aqui pra vocês. Tem um outro aqui que eu já falei no último vídeo, talvez vocês até estejam cansados de ver, porque eu falo bastante desse livro em vários vídeos que eu faço, mas é porque ele encaixa em muitos dos subgêneros que eu acabo jogando aqui. E aqui não é diferente, quando a gente fala de vampiro, quando a gente fala dessa vibe de spook, ele também se encaixa muito, e por isso eu acho que não dá pra ser deixado de fora, mesmo que talvez vocês já tenham me escutado falar bastante, que é o Império do Vampiro, do Jay Kristoff. Ele é uma vibe com vampiro puro ali, ele é um green dark fantasy, principalmente é uma fantasia dark adulta ali, com muita violência, sangue e erotismo. Ele é publicado pela plataforma 21, é uma trilogia, e o último tá pra sair agora nesse mês, se eu não me engano, ele já tá em pré-venda, mas na gringa, no Brasil a gente não tem uma data ainda. E há 27 anos o sol simplesmente parou de nascer, e isso fez com que criaturas das sombras começassem a emergir aí e tomar o domínio da Terra, tomar o domínio aí de tudo e subjugar os humanos. Essas criaturas, no caso, são os vampiros. Com isso, eles acabaram construindo um império e destruindo toda a humanidade. E aí é nesse cenário que a gente conhece o nosso protagonista, que é o Gabriel de Leon. Ele é o último santo de prata, que era uma ordem sagrada aí de monstros, meio humanos, que tinha como missão proteger aí a humanidade desses vampiros. Bom, mas como eu falei pra vocês, o mundo foi destruído, a humanidade foi destruída, e ele é o último santo de prata. E aí o Gabriel agora tá preso, ele tá prestes a ser executado, só que antes disso ele é meio que obrigado pelos vampiros a contar a história dele. E é isso que a gente vai acompanhar aqui.
nós vamos acompanhar a história do Gabriel de León, desde a sua juventude, todas as suas buscas, as suas perdas aí, e principalmente essa busca incessante aí, essa busca lendária pelo Santo Graal, que é a única arma capaz de salvar toda a humanidade. O que é um lançamento recente da Galera Records, de uma autora aí que também é muito falada quando a gente olha pro Dark Fantasy, quando a gente olha aí pra essa coisa mais sombria, que é a Eve Schwab. E o livro é Enterre os Nossos Ossos à Meia-Noite. Esse daqui é um livro único que mistura ali um horror, folclore vampírico e também uma sexualidade tétrica. A trama aqui vai atravessar séculos pra contar a história de 3 protagonistas que vão estar aí todas interligadas com o vampirismo e uma sede insaciável. Primeiro, em 1532, nós acompanhamos uma jovem em Santo Domingo de La Calzada que não está disposta aí a aceitar os papéis impostos pela sociedade e se recusa terminantemente a ser objeto de poder aí na mão dos homens, porque a gente tá falando, né, de uma história de época. Depois nós vamos para 1827, nós acompanhamos a Charlotte. Ela vive protegida em uma propriedade isolada e as coisas mudam na vida dela quando ela se apaixona. Ela tem uma paixão proibida ali e ela acaba se mudando para Londres, só que lá ela vai perceber que a liberdade pode custar muito caro. E aí, finalmente, em 2019, nós acompanhamos a Alice. Ela deixa o passado para trás e vai estudar num lugar longe, mas depois de uma noite ali, ela acaba acordando vampira e tudo que ela sabia sobre ela mesma acaba sendo colocado em xeque. Bom, gente, e aí nós acompanhamos a história dessas 3 protagonistas, os amores, as perdas, principalmente essa sede de sangue insaciável que elas têm. Eu confesso pra vocês que a sinopse não me ganhou tanto, mas eu também tô escutando muitas coisas positivas desse livro, eu tô escutando muitas coisas interessantes, então eu acho que também vale a pena dar uma olhada aí. Vocês querem um pouquinho de água? Acabou meu café, eu não quero descer lá embaixo. São 3 lances de escada, eu tô cansada. Quer dizer, 2 lances de escada. Gente, esse daqui tem uma proposta muito interessante. É o Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, da Grant Hendricks. E ele se enquadra melhor aí como uma fantasia paranormal, mas ele também é um horror contemporâneo com um forte toque de sátira social. Ah, e além disso, ele também é um thriller doméstico. Bom, e aqui nós somos ambientados em uma comunidade suburbana do sul dos Estados Unidos, nos anos 90, e nós vamos acompanhar a história da Patrícia. Ela tá meio que frustrada com as coisas ali, porque ela se sente meio insignificante, o marido dela trabalha o tempo todo, os filhos só sabem demandar, só sabem pedir, e a sogra quer atenção o tempo todo. Isso tudo faz com que a lista de tarefas dela só aumenta. E bom, o único respiro que ela tem é o clube do livro que ela tem com as amigas, que é basicamente um clube da qual elas amam procurar histórias sobre crimes reais. Bom, e aí um certo dia um vizinho novo se muda ali pra vizinhança. Ele é o James Harris. Ele ganha aí a confiança da galera do bairro, a Patrícia gosta dele. Só que as coisas começam a ficar estranhas quando umas crianças de um bairro afastado começam a desaparecer e a Patrícia passa a desconfiar que talvez esse vizinho dela esteja ali mais pra um Charles Manson do que pra um príncipe encantado aí do qual todo mundo se deslumbra, do qual todo mundo ama. E aí essa vida pacata dela faz com que ela agarre com todas as forças essa suspeita que ela tem e ela começa a investigar, usando toda essa experiência que ela tem aí com o Clube do Livro, e ela passa a investigar o que realmente está acontecendo e quem é esse vizinho tão misterioso que chegou do nada junto com esse desaparecimento das crianças aí. E aí ela vai começar a perceber que talvez esse vizinho seja um monstro muito mais assustador do que todas as histórias que ela já ouviu falar e que as consequências de desafiar ele podem ser fatais. Gente, isso daqui me traz uma vibe tão interessante, tão interessante. Eu acho essa capa tão fofinha, só que eu acho que não dá pra gente se enganar com essa capa não, hein? Eu acho que tem muito mais coisa sombria vindo por aí. Essa é uma capa só enganadora. Mas eu acho ela muito legal e tô com muita vontade de ler esse livro também. Saindo um pouco de horror, vamos falar de romantasia agora. E eu vou falar de um que eu já tenho aqui, finalmente. E, gente, esse daqui eu já li, ele é muito interessante. Eu tô falando de A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da Carissa Broadbent. Uma duologia dentro de um universo chamado As Coroas de Niaxas, onde mais 2 duologias estão prometidas aí, sendo que uma já foi publicada, mas infelizmente a gente não tem essa publicação ainda no Brasil. Porém, essa duologia aqui, nós já temos os 2 publicados pela editora Suma. Ela me lembra muito Anjos da Noite. Então, se vocês gostam, se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, pelo amor de Deus, vai assistir. Mas se vocês já assistiram e vocês gostaram desse filme, com certeza você também vai gostar bastante desse livro. Porque aqui nós temos basicamente um campeonato, vampiros
clãs de vampiros numa competição meio sanguinária aí e deuses envolvidos. Nesse universo, os vampiros dominam toda a sociedade ali e os humanos são subjugados e são meio que gados para esses vampiros. A sociedade vampiresca aqui é dividida por clãs e nós vamos acompanhar a história da Horaia. Ela é a filha adotiva do rei dos vampiros. Mas assim, ela não é uma filha normal, comum. Não, ela é uma humana. Ela cresceu aí dentro dessa sociedade vampiresca. Ela precisa estar aí alerta a todo tempo e ela sabe que qualquer passo em falso pode ser o último da vida dela. E por conta disso, o maior desejo dela é se tornar uma vampira, pra realmente, de fato, integrar essa sociedade. Só que se tornar um vampiro nessa sociedade não é uma coisa muito fácil e quase todos morrem. E por conta disso, a Horaia decide tomar uma decisão que não sei se é a melhor também. Ela decide fazer parte do Kejari. Ele é um torneio lendário aí, criado pela própria deusa da morte, onde um vencedor tem o direito de ter um pedido realizado pela deusa. Isso faz com que todos os clãs queiram participar de fato desse torneio, principalmente porque eles querem poder, eles têm essa ganância toda aí. E aí a Horaia tá numa enrascada, porque ela vai ter que competir contra vampiros extremamente sanguinários, muito mais forte que ela, pode destroçar ela em qualquer momento. Bom, e aí logo a Horaia percebe que ela não vai conseguir sobreviver ali sozinha, então daí ela decide, sem muita escolha, a se aliar a um vampiro chamado Rain. Só que essa aliança é delicada porque eles não se gostam e principalmente porque ele é um inimigo jurado do rei, ou seja, o pai dela. E aí eles vão precisar passar por cima disso daí se os dois quiserem sobreviver e de fato ganhar essa competição, ou pelo menos chegarem o mais próximo de ganhar, porque, né, no final eles vão ter que competir. Gente, esse livro aqui é muito legal. Eu tenho os dois aqui já comigo, finalmente. Não tinha noção que o segundo era tão grande assim. Eu realmente achava que o segundo ia ser menor, mas não é. Ele é grandinho. Eu li o primeiro, não li o segundo ainda, mas o primeiro é muito, muito legal mesmo. Eu acho que vocês deveriam super dar uma chance. A Horaia é uma personagem muito legal, ela quase não me irritou o livro todo, que é bem raro. O próximo é Inimigo Mortal, da Tigist Girma. Esse daqui é publicado pela editora Galera Record e ele é uma trilogia em andamento. O primeiro já foi publicado pela editora, o segundo vai ser lançado ainda e o terceiro a gente não tem data nenhuma. Nesse universo, os vampiros e os humanos coexistem aí em uma sociedade arcana, na qual os humanos adquirem poderes ao se tornarem parceiros de vampiros. Para garantir essa coexistência pacífica, a galera de elite ali, ambas as espécies, são mandadas para estudar na Universidade de Uxley. E aí nós somos apresentados a Kinda Andani. Ela é uma menina que cresceu afastada dessa sociedade porque ela não queria essa vida para ela, mas quando a irmã dela desaparece, ela volta para essa sociedade aí na tentativa de encontrar a irmã dela, de descobrir o porquê que a irmã dela desapareceu e onde de fato ela tá. E aí ela tem como principal suspeito o vampiro Sunsenius, que é o vampiro ligado à família dela. Para ela conseguir descobrir de fato, para ela entrar dentro desse mundo, ela decide entrar nessa universidade, a Universidade de Uxley. Só que para ela ser aceita, ela vai precisar morar na casa dela, na mansão da família dela, e é onde o Sunsenius mora. Então ela vai ter que dividir essa casa aí com ele, só que não vai ser nada fácil, porque o Sunsenius, ele não quer abrir mão da casa dele, ele não quer abrir mão dessa herança, e ele vai fazer de tudo pra mandar ela embora, de tudo pra, né, falar, filha, busca teu rumo. Bom, e além disso, parece que essa casa ainda alimenta os piores pesadelos da Kinda. Então ela tá meio que numa enrascada aí. Bom, gente, esse daqui é uma romantasia, mas ele também é um Dark Academia com uma aura paranormal ali, gótica da coisa. Aí acabou, vamos pras menções honrosas. Eu tinha vários pra trazer aqui, tá, gente? Porque, assim, eu amo vampiro. Então, como eu falei pra vocês, a minha adolescência foi constituída disso. Mas não dá pra mencionar, tem muita coisa que tá lá atrás já. Talvez seja difícil pra vocês comprarem. Enfim, achei melhor não trazer tanto assim. Talvez eu faça um outro vídeo falando de livros aí que marcaram a minha adolescência. E aí eu falo desses vampiros, mas enfim. Achei que o primeiro que seria interessante pra trazer pra vocês de menções honrosas, e ele não tá na lista simplesmente porque eu achei que os outros livros eram mais interessantes de abordar, que é de Sangue Cinzas, da Jennifer Amertroth. Tem uma pegada de vampiros, deuses, lobisomens e tudo mais que vocês quiserem. É
É uma série bem longa, se eu não me engano são 5 livros dentro dessa série, mas também tem séries spin-offs, enfim, é bem grande. Eu confesso pra vocês que no terceiro livro ali eu parei porque ele não me engajou tanto, eu achei a escrita bem arrastada, mas o primeiro livro é muito, muito bom, eu devorei, com certeza. É uma romantasia, tá? É uma romantasia bem clássica, bem do que a gente tem de romantasia hoje. Nós temos 2 reinos aqui em guerra, nós temos uma realidade distorcida, nós temos uma donzela que não é tão donzela assim, mas ela é bem inocente, enfim. É um livro que eu acho que vale a pena, pelo menos os 2 primeiros que eu li, que é esse daqui e Um Reino de Carne e Fogo, são bem legais, tá? Tem muita gente que gostou, tem muita gente que continuou, terminou e tá aí bancando uma das séries favoritas das pessoas. Aí, mais uma dica pra vocês, com certeza não é a minha série favorita, mas é uma série que eu acho que se você gosta de fantasia, se você é dentro dessa vibe, ela é bem escrita. Daí outro também que vai abordar essa coisa mais de vampiros, apesar de não ser o centro, é Quicksilver, da Kelly Hart. Essa daqui é uma mistura de féricos com vampiros, inclusive eu acho que no mesmo personagem. Eu comecei a leitura desse, acabei interrompendo no meio porque eu tinha outras prioridades, mas pretendo voltar aí com essa leitura, ele parece ser muito interessante. Muita gente falou, foi o surto quando ele foi lançado. Inclusive, não dá pra ver, né, que a capa é meio sei lá. É um livro com emo. Deixa eu mostrar o emo aqui. Esse livro aqui, ele tem reinos, ele tem divisões políticas, ele também tem uma sociedade oprimida, então os elementos que são trabalhados aqui dentro são elementos interessantes e vale a pena ser mencionado. Bom, e aí de forma bem rápida eu quero mencionar mais outras 2, simplesmente porque elas marcaram a minha adolescência e eu acho que se eu estiver falando de vampiro não tem como eu não falar delas, que é a Irmandade da Adaga Negra, da J.R. Ward. É uma série com muitos livros. Ela também é uma série mais erótica, ela poderia ser considerada uma romantasia, porém quando ela foi lançada nem se existia esse gênero, então ela já é um pouquinho mais velha. Se você é dessa que gosta de uma sociedade de guerreiros, porque tem a Irmandade da Adaga Negra que vai aí abordar todos os guerreiros dentro dessa sociedade e cada livro é focada na história de um guerreiro específico. É muito legal acompanhar toda a sociedade vampiresca, como funciona, tem todo um esquema, tem toda uma construção aí, eu acho que é muito interessante. Outra também que nossa, marcou de todas as formas a minha vida. Inclusive, é uma das histórias que eu acho mais criativas quando a gente fala de vampiro, que é marcada da PC Cast e Kristen Cast. Também é uma série com inúmeros livros, inclusive eu tenho uma tatuagem nas minhas costas deste livro. Esse livro realmente me marcou muito. Aqui a gente vai ter uma sociedade vampiresca, da qual os humanos sabem que existem os vampiros e existe uma escola de vampiros. E os vampiros aqui, eles passam por uma transformação diferente, eles não são mordidos nem nada do tipo, mas eles simplesmente acordam um dia e são tocados pela deusa. E aí existe também uma questão com deuses aqui. Existem deuses, existem mutações. A gente vai acompanhar a história da Zoe, ela é a protagonista principal, mas vão entrar outros personagens aí. A gente acompanha o crescimento, essa escola, como funciona. Os vampiros aqui, eles trabalham por meio de rituais. Enfim, de novo, não sei se é uma história que mexeria tanto comigo hoje, mais velha, mais madura, que gosta de outras coisas. Mas eu acho que pra quem tá aí nessa fase, é uma história que com certeza vale super a pena vocês lerem, porque ela é muito boa e muito criativa. Bom, mas é isso. Como eu falei pra vocês, tem muitos livros que eu comentaria aqui, muitos livros. Eu poderia passar horas falando sobre livros aqui, porque eu simplesmente amo a mitologia vampiresca. E eu acho que é uma das mais intrigantes, é uma das mais legais, com plots que dá pra trabalhar muito. Esse vídeo ficaria super longo e aí não vai rolar, então encerramos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido pegar algum livro aí que interessa a vocês. Eu tentei abranger um pouquinho mais, apesar de que eu acho que tá faltando, viu, gente? Nos últimos tempos tá faltando livros com vampiros. Espero muito que as pessoas comecem a trazer o plot de vampiro de volta. Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Eu fico por aqui. Até mais, prosedores!